Olá, empreendedores! Estamos aqui no 6º episódio da 2ª temporada do GPScast, hoje com a minha querida amiga Yara Leal. Muito bem, obrigada pelo convite. É um prazerzaço estar aqui com você, que virou meu amigo, meu mentor, que me inspira, me tira da zona do conforto. Obrigada pelo convite. E que fala verdades também, né? Fala. Por isso que eu falei que você me tira da zona do conforto. Muito bom. Olha só, a Yara, né? Ela é advogada, né? Mãe, né? Esposa, né? Do nosso querido Fernandão. Fernandão, grande abraço aí, né? Da Lelê. Da Luiz e da Letícia. Luiz e da Letícia. Isso. Fale um pouco sobre você e a gente já vai entrar aí no nosso tema, que é sobre negócios e empreendedorismo. Boa. Bom, eu sou advogada de formação, eu me formei em 2010 pelo Mackenzie, depois eu fiz pós-graduação pela PUC, eu sou então especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e trabalho com empresas, então a minha advocacia é empresarial, sempre com foco em empresa, no sentido de desenvolver, não só defender a empresa de demandas judiciais, mas também para desenvolver ambiente saudável, seguro, propício para o desenvolvimento do negócio, para gerar engajamento e dinheiro, né? Que é o que fazemos. Mas além disso, profissionalmente, eu sou casada com o Fernando Girassoli, meu príncipe. Tenho 2 filhas, a Luísa, que tem 8 anos, e a Letícia, que tem 7, que são lindíssimas, uma preciosidade. Sou empresária, sou sócia do meu próprio escritório, com mais 3 amigos que são meus sócios, então somos em 4 sócios. O escritório chama HSLG Advogados. Por uma regulamentação da OAB, eu sei que o nome às vezes é difícil. Então vamos soletrar, sopa de letrinhas agora. HSLG. Isso, aí Gazi, Shimada, Leal e Guimarães Advogados, porque a OAB exige que seja o nome dos próprios sócios, não pode ter nome comercial. E o escritório começou há 3 anos e meio, o escritório é jovem. Começamos com 5 pessoas, os 4 sócios e mais uma advogada. E hoje, graças a Deus, o escritório está crescendo, estamos indo muito bem. Hoje, no dia de hoje, a gente fecha a nossa folha com 54 pessoas. Uau! Aí, gente, fala assim, ó, uau! Com 54 pessoas e com uma filial em João Pessoa. Que legal! Então a gente cresceu bastante. Já chegou no Nordeste? Chegamos em João Pessoa, que é uma cidade assim encantadora. O Nordeste é a terra do Hermeson. É mesmo? O Hermeson é do Nordeste. De João Pessoa? Não sou de lá, mas a maior parte da vida fica lá. E João Pessoa é uma cidade incrível mesmo, né? Sim. Embora não tenha indústria e não seja uma cidade de muito turismo, as pessoas são muito receptivas, são muito trabalhadoras, batalhadoras. E a gente encontrou ali um berço muito importante para o contencioso civil. Então, por isso foi a nossa ideia de montar uma filial lá com aquele povo que abraça a gente de verdade. Muito bom, que fantástico. E você falando aí da sua formação, da sua formação no Mackenzie, né, do trabalho, de ter se formado e hoje está trabalhando como uma especialista na área trabalhista, recentemente você também lançou um livro, né? Da qual você é coautora, né? Mente Sã, Equipe Forte, né? Isso, além disso, sou coautora de um livro, então sou escritora. Olha só, não escritora, falei, né? Ela não falou, daí eu lembrei aqui boa, que ela é escritora. E li o seu capítulo lá. Gostou? Muito bom, gostei. Que bom. Assim que teve o lançamento digital que eu participei, né? Foi mesmo. Obrigada, foi muito legal. Que bom que você lembrou, verdade. Eu sou escritora. Eu sou colunista também de uma revista de RH que chama Think Work, que é uma revista de Nova York, mas que ela publica aqui no Brasil e para vários lugares. E o foco dessa empresa é realmente pensar no trabalho. Então tem profissionais de todas as áreas lá, tem médico, tem psicólogo, tem gente de RH, tem CEOs, pessoas que trabalham com marketing. Eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho que publica mensalmente lá, Think Work, então sigam a página que vale muito a pena. Think Work, ela anotou aí, né, pessoal? Isso, Think Work. Isso. Sou escritora, fiz esse lançamento de livro, que é um livro focado em ambiente de trabalho, na promoção e na preocupação de um ambiente de trabalho seguro, saudável e propício. Então, tem várias abordagens lá no livro, então desde burnout, luto de colaboradores, retorno de pessoas depressivas para o ambiente de trabalho, e eu, especificamente como advogada, falei de ambiente de trabalho livre de assédio. Que é um tema, assim, muito, muito atual, né? Muito atual. E ainda é um tabu falar de assédio. E quando eu digo de assédio, não é só assédio sexual.
falando, que é crime, inclusive, mas também de assédio moral, né? Porque as pessoas falam sobre isso, mas não necessariamente denunciam comportamentos assediantes, porque o comportamento assediante ele é muito subjetivo. Então, tem gente que potencializa comportamentos, tem pessoas que minimizam comportamentos, mas é importante falar que nem tudo é mimimi, né? Então, é uma coisa que a gente precisa olhar com a lupa. E tem uma coisa que eu aprendi, né? A Yara é uma grande colaboradora nossa aqui, né? Você esteve aqui um dia em uma das nossas aulas da mentoria, né? Falando sobre liderança. E eu me lembro que você comentou algo, né? Que acho que é importante a gente trazer nessa discussão, que é o limite do tolerável de uma pessoa é muito diferente do outro, né? Perfeito. Você pega, por exemplo, a gente está aqui numa cidade que tem uma colônia italiana muito forte e às vezes os italianos têm essa costume, né, cultural, às vezes de falar alto. Dependendo da pessoa que está ouvindo, assim, você está gritando comigo, é muito tênue essa linha, né? Porque o que é, muitas vezes, o olhar, né? Muitas vezes a forma, né? O linguajar, a forma de chamar, sem o por favor, cada pessoa tem o seu limite, né? E eu lembro que você falou lá, falou assim, ó, descubra o limite mais sensível e não ultrapasse ele. É verdade. E a gente que trabalha com liderança, né, dá treinamento de liderança, é importante sempre ter esse olhar, porque assim, quando a gente fala com qualquer pessoa, e não só com os nossos liderados, a gente fala do nosso sapato. E a gente fala de acordo com as expectativas que a gente tem, de acordo com o histórico de vida que a gente tem, só que ele é totalmente diferente do seu sapato, que você vai interpretar aquilo de acordo com o seu histórico de vida, com as suas experiências, com a sua criação. Então, a gente nunca precisa ou deve, na minha percepção e na minha opinião, a gente nunca deve tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. A gente tem que tratar o outro da forma que o outro gostaria de ser tratado. Olha só, o primeiro insight, eu falo que eu dou algumas interrompidas aqui no nosso podcast, que eu pego essa parte dos insights, aprenda o insight. Trate o outro da forma que ele gostaria de ser tratado e não do jeito que você gostaria de ser tratado. Porque você imagina, né? Se você é uma pessoa masoquista, né? E gosta de ser tratado na paulada, né? Imagina você tratar o outro da mesma forma. Então, isso traz uma clareza. Acho que isso que você trouxe agora é fantástico, porque isso ressignifica muita coisa, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas a pessoa tá com frescura. Eu simplesmente falei do jeito que eu sempre ouvi. Mas será que essa forma é a forma que a outra pessoa quer ouvir? E eu falei isso porque você falou da cultura italiana. Eu casei com um italiano nato. O Fernando, ele é uma pessoa muito gesticulativa. E a família dele toda é assim, nascida na Itália mesmo, então é uma família tradicional. Quando eu fui almoçar a primeira vez na casa dele, eu juro por Deus, eu quis abrir a porta e sair correndo. Porque a minha impressão é que estava todo mundo brigando o tempo inteiro. Porque ele é uma pessoa que fala muito alto, ele gesticula muito, e eu já sou mais reservada. Embora eu seja muito comunicativa, eu sou mais reservada, não gosto de falar alto. E assim, esse jeito no começo, né, no nosso relacionamento, me incomodava. Eu falava, olha, não gostei desse jeito que você falou comigo. Só que eu nunca respondia na hora. A gente ia conversar, olha, não gostei. Toda cuidadosa, né? Toda cuidadosa. E às vezes passa, ele fala, mas por que você não falou na hora? Eu falo, porque eu prefiro fazer de uma forma reservada ou esperar um momento propício. Só que pra ele não, ele prefere que as coisas sejam faladas na hora, que as atitudes sejam respondidas naquele determinado momento. Então, pensando até no relacionamento de marido e mulher, eu preciso trabalhar o Fernando da forma como ele gosta, não do jeito que eu quero. Então, isso se adapta na vida pessoal e profissional. E é uma coisa importante, né? Porque à medida que você vai, e a gente está falando de negócio, você tem empresa, acontece a mesma coisa com os colaboradores, né? Aquela história, né, que você vai tratar todo mundo igual, né? Não existe. É importante você saber como que cada pessoa vai reagir aos estímulos. Por isso que é tão importante as empresas fazerem a avaliação comportamental das suas equipes. Para quê? Para conhecer como que cada pessoa quer ser tratada, né? Nossa, e a gente tava falando disso agora nos bastidores, né? Exato. Isso tem muito a ver, na minha opinião aqui, com cultura organizacional. Porque cultura, ela é top-down, né? Quem determina são os sócios, os donos, os fundadores. E não é que todo mundo precisa ser igual e ser tratado da mesma forma. Mas as pessoas precisam observar os valores daquela empresa para se adequar à cultura e desenvolver. Uhum. Mas dentro desse critério, quando a gente fala em teste comportamental, né? A gente até estava falando do DISC, a importância da gente conhecer o perfil de cada um, não porque eu quero tratar todo mundo igual, mas porque eu consigo absorver o que aquela pessoa tem de melhor.
Então, você é uma pessoa influente, uma pessoa executora. Você canaliza a energia da tua empresa, né? E dentro do fit cultural, que você falou é verdade, né? Conhecer o perfil não quer dizer que você vai ali criar uma coxa de retalho dentro da tua empresa e deixar que cada pessoa haja do jeito que quer, né? O fit cultural tem que estar adequado, porém, cada pessoa você pode potencializar o melhor deles, né? Exato. Aí eu tenho uma pessoa que é super executora e eu vou falar para ela se influenciar, para influenciar todo mundo, ou falar nas redes sociais. Você precisa se comunicar melhor, né? E assim, e tá tudo bem ela não ser uma pessoa influente, mas eu preciso absorver o que aquela pessoa dentro daquele comportamento pode me entregar melhor. Então ela vai ficar mais feliz, vai ficar mais engajada, vai entregar mais para a empresa, vai gerar mais lucro. Então acho que é fundamental a gente definir quais são a cultura empresarial e absorver o que cada um tem de melhor dentro desse cenário. Mas valor a gente não muda. Então é importante... Valores e princípios a gente não negocia. Eu costumo falar, nunca troque proposta por propósito, né? As propostas e as negociações da vida, ela não pode ferir. Se você tem dúvida se aquele negócio é bom, você está ferindo teu princípio, não é bom. Exato. Está fora de cogitação. Exato. E aí ainda dentro desse tema, né, que inclusive é um tema que você gosta também, que é a questão da liderança, né? Na área do direito do trabalho, né, é uma área que lida com a liderança e também quando a liderança ultrapassa o limite, muitas vezes, do que deveria ter sido feito, né? Quais são os principais problemas que você visualiza, que você acaba encontrando e que acaba sendo procurada para resolver, às vezes, situações que o empreendedor, em algum momento, exacerbou ali do seu poder de liderança e passou da linha do que é tolerável ou não? Assim, lá no escritório, a gente atende empresas de vários tamanhos. Então, eu tenho desde empresas pequenas, que são pet shops do bairro, até grandes corporações, como a Ambev, por exemplo, que é cliente lá no meu escritório. Então, são perfis muito diferentes, porque quando a empresa é muito grande, existe uma racionalização maior, mas não porque as pessoas não se envolvem, é porque existem políticas internas, parâmetros. Então, o envolvimento emocional ele é muito parametrizado. Quando a gente fala em empresas menores, como o meu escritório, por exemplo, eu vejo que existe muita confusão dessa questão do quanto a pessoa é colaborador e do quanto a gente se envolve emocionalmente com ela. Então, existem amigo, né? Dentro das empresas, mais do que amigo, eu acho que existem muitos pais e muitas mães e muitos colaboradores que se comportam como se fossem filhos. Então, eles ficam esperando a validação do chefe. Muito bem, você fez bem. Não, aqui você tirou nota vermelha, vamos estudar mais. Estrelinha no caderno. Tem muito. E aí, a mãe, né? O colaborador tá com um problema. Briguei com a minha filha. Não, calma, vamos conversar. O que ela te falou? Então, a gente quer resolver, né, como empreendedor, resolver o problema do nosso colaborador e o nosso colaborador precisa da validação do chefe, né? E aí, eu sempre falo que é importante a gente ter... Não é que a gente não pode ter relacionamentos pessoais, não é esse meu ponto. Eu acho que relacionamentos pessoais, eles fortalecem e ajudam no engajamento até das pessoas. Mas quando eu falo de limite, né, de colocar limites nas nossas relações, é entender o quanto a gente pode ser transparente, o quanto a gente pode ajudar, o quanto as pessoas se responsabilizam pelas próprias coisas. Então, às vezes, os colaboradores erram. Não, mas é que ele sempre deixou fazer dessa forma e, de repente, não deixa mais. Então, acho que é importante a gente entender qual que é o nosso papel dentro da corporação, o quanto eu posso ser profissional para chamar a atenção, se for o caso, e o quanto o colaborador precisa se autorresponsabilizar pelas coisas que ele coloca. Então, eu fiz um curso muito legal de liderança na semana passada, que eu aprendi a dar feedback... Quando eu digo feedback, é pontuar as situações, tá? Porque a gente fica, não, precisa ter um momento de feedback, precisa esperar pra falar. E como a gente faz o feedback objetivo? Então, eu aprendi que a gente precisa dar contexto pra coisa, gerar linkar o comportamento daquela coisa pro contexto, fazer um combinado com o seu colaborador. Olha, isso aconteceu por causa disso? Então, a gente precisa fazer esse combinado que vai ser bom pra você e pra mim. Então, a gente estabelece o contexto, traz o comportamento, faz um combinado e justifica o porquê. Por que vai ser uma relação de ganha-ganha. Então, acho que isso objetivou como dar feedbacks e estabelecer relação. Para mim, foi muito bacana. Não, isso é bom, porque à medida que a gente vai evoluindo, né, na forma de liderar, porque liderar não existe um manual de instrução. É evidente que você tem o quê?
você tem ferramentas, você tem técnica, você tem metodologia. E é importante você, como empreendedor, você definir qual a metodologia que você vai usar, né? Feedback, o pessoal fala feedback sanduíche, tem o feedback na parte da manhã, na parte da tarde. O mais importante é o seguinte, qual o que melhor se adapta à realidade que você está vivendo. E principalmente, né, como é que isso está sendo entendido pelo seu colaborador. Porque isso também tem a ver com a questão da cultura forte da empresa, né? Você tem culturas um pouco mais rústicas, você tem culturas um pouco mais humanizadas e dentro desse modelo cultural, o feedback ele faz parte. Até porque, como você comentou, né? Se o colaborador ele fica se comportando como um filho, automaticamente ele vai ficar dependendo de qual que é a próxima ação que ele vai tomar. E a gente não pode tirar dele a responsabilidade dele também de pensar na sua própria carreira, né? De pensar na sua própria evolução. Porque se a gente entrega tudo também, a pessoa ela fica teoricamente livre das responsabilidades que ela como profissional tem que exercer também. E nessa semana, eu aprendi semana passada a dar feedback desse jeito, que pra mim fez muito sentido. E essa semana eu fiz feedback do meu time. E aconteceu uma coisa muito legal quando você fala disso. Fez o feedback eu, né, que sou a sócia da área, e a minha diretora de operações, que é a Aline. E aí uma das nossas colaboradoras chegou e falou assim pra mim, na reunião, né? Ela falou, preciso resolver tal e tal questão, tinha uma questão financeira envolvida. E ela falou assim, porque eu quero construir os meus sonhos. Pra construir os meus sonhos eu preciso de dinheiro. Na hora, veio uma coisa muito forte em mim e falou, é exatamente isso que eu penso. Eu não me senti incomodada da pessoa falar que está me usando como uma ferramenta para atingir os sonhos. Porque no final do dia, embora ela trabalhe comigo, trabalhe na minha empresa, ela trabalha para ela ganhar dinheiro, para ela conquistar os sonhos, e eu acho maravilhoso ela me usar como uma ferramenta. Então, quando as pessoas falam de dinheiro, essa questão fica muito difícil de falar, né? As pessoas têm dificuldade, não tem tanta transparência. E eu acho muito legal. Isso me trouxe um insight para eu trazer nas minhas reuniões de one-on-one com o meu time, de falar, por que você trabalha? Para que você trabalha? Porque se for trabalhar só para mim, para desenvolver atividade, ela perde a oportunidade dela mesma se desenvolver. Então, falar de dinheiro e falar que a pessoa vai trabalhar pelo sonho dela, eu achei sensacional. E a gente tem que, às vezes, parar um pouco, né? E hoje a gente vê muita gente falando de romantizar o trabalho de colaborador e de líder. Gente, ninguém quer ficar perto de pessoas medíocres. Exato. Ninguém quer ficar perto de pessoas que não vão te estimular. A gente quer uma equipe forte, essa pessoa tem que ter vontade, ela tem que ter planos. Olha que paradoxo acontece muitas vezes com empreendedores. Ele quer uma empresa que cresça, ele quer uma empresa que evolua com pessoas medianas e com pessoas que não pensam em crescer. Eu costumo falar, e muitas vezes eu sou procurado por empreendedores, e falo assim, nossa, Reginaldo, mas eu vou treinar o colaborador, daqui a pouco ele pega e vai embora. Que bom! Pior é você não treinar e ele ficar lá do teu lado. E essa pessoa vai ficar o quê? Virando uma âncora. Então, acho que essa questão que você falou é muito importante. Que deixar de romantizar, gente, no final do dia, se a tua empresa não tiver resultado, se a tua empresa não tiver lucro, se a tua empresa não tiver condições financeiras de pagar essa equipe, eles vão embora. Exato. E nesse caso, especificamente dessa colaboradora, quando ela me verbalizou tudo isso, eu falei, que sensacional que você quer lutar pelos seus sonhos, porque eu quero gente de performance mesmo. Então, assim, quero que você fique comigo, quero desenvolver cada vez mais essa sua habilidade de lidar com pessoas, de construir teses, de fazer tantas coisas legais. Quero que você cresça comigo. Mas se eventualmente você não crescer comigo, que bom, porque já virou uma outra oportunidade de ter um cliente novo, não é? Claro, e sem dúvida, porque você tem pessoas que estão evoluindo, essas pessoas vão ser o quê? Elas vão ser alavanca para o seu próprio crescimento. Exatamente. Porque, em geral, assim, o que você tem, o que você carrega é teu. Esse brilho é seu, né? E olha que louco, que acabou de me lembrar. Meu pai era dono de padaria. Eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 12 anos de idade. E quando eu comecei a fazer direito, meu pai queria que eu fizesse administração, nutrição, outras coisas pra tocar o negócio da família. E eu, não, quero ser advogado. Fui fazer direito. E assim, pra eu sair da padaria do meu pai, que eu já tinha muita responsabilidade, e trabalhar fora, foi muito difícil, pra mim e pra ele. Mas o meu primeiro estágio da vida, eu trabalhei na Crefisa. Foi o meu primeiro estágio na vida. Eu nem ia falar o nome, mas qualquer um que me olhar lá no LinkedIn vai ver. Então, não é público. Foi meu primeiro estágio da vida. Eu trabalhei no LinkedIn.
O Jonathan e o Alberto, enfim, viraram meus amigos, me acolheram, super legal, me ensinaram muitas coisas e hoje a Crefisa é minha cliente. Uau! De novo, mais um uau aí, hein, gente? Você acredita? Que bacana. Eu saí de lá pra trabalhar em um escritório, pra trabalhar no Matos Filho, mas hoje eles são meus clientes e foi meu primeiro estágio. Eles me ensinaram quantas coisas e hoje eles confiam em mim como profissional pra tocar os casos deles. E olha que bacana, né? Você imagina se você não tivesse evoluído. Pois é. Eles sofreram quando eu saí? Claro. Morreram de saudade de mim? Claro. Mas hoje estão pertinho de mim de novo. Mas o mais importante Vaidosa. é isso, né? É você saber que você pode contribuir na vida das pessoas de uma outra forma. Sim. Eu tenho pessoas que dentro da minha vida, sei lá, foram alunos, funcionários, sócio, cliente. Isso acontece e é esse o papel nosso de liderança. Porque esses dias eu ouvi a seguinte frase, né? O legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, mas aquilo que você deixa nas pessoas. Uau, que legal. Então eu achei muito forte. Porque a gente ouve, não, o legado é que você vai deixar para as pessoas. Não, o que você deixa nas pessoas. Então, quando eles te treinaram lá, eu tenho certeza que o dia que a Crefisa te procurou, te deu um sentimento de gratidão. Muito. E de falar assim, nossa, eu vou cuidar desse cliente porque eu fui formada dentro dessa empresa. Isso é muito bom. Por isso. Não, e o Jonathan, que hoje ele é diretor lá, né? Que era meu chefe na época, ele falava assim, Yara, você tem uma coisa, tem um brilho, que eu ainda um dia vou trabalhar pra você. Olha que legal. Isso é muito fantástico. E ele, assim, me empoderou muito como estagiária, me deu muitas atividades, muitas coisas que me ajudaram a me desenvolver profissionalmente. E hoje ele é super estudioso, super inteligente e confia em casos bons, assim, estratégicos dele que são pra mim. Então é uma gratidão, assim, um carinho por ele gigante, gigante. Depois eu vou mandar esse podcast pra ele ouvir, pra ele saber o quão impactante ele foi na minha vida. Olha só, tá vendo como é o nome dele? Jonathan. Olha, Jonathan, você viu que você tem uma fã que você fez o seu papel de liderança aí, e esse é o nosso papel enquanto líder, né? Você empreendedor que está assistindo esse podcast, tem que entender que se você não formar pessoas melhores do que você, e às vezes a gente ouve isso e parece clichê, né? Mas a gente tem que ter gente boa, né? A gente estava falando aqui no nosso making off, né? A importância da gente ter em torno de pessoas que vão complementar as nossas habilidades, né? Hoje, você com os seus sócios, você já tem esse papel, né? Que vocês dividem ali a responsabilidade, né? E é difícil, tá? A gente no começo, a gente tava conversando, né? Que a gente é advogado. Então a gente tá aprendendo a ser empresário. E no começo do escritório, a gente tinha definido que cada ano, cada sócio ia cuidar de uma atividade. Então, um ia cuidar do RH, o outro do marketing, o outro do financeiro, o outro pra dentro. E no final do dia, a gente percebeu que ia ser muito ruim, porque ninguém era bom em nada. Então, a gente resolveu se desenvolver cada um dentro de uma seara. Então, hoje no escritório, eu cuido de RH, que faz muito sentido. Sim. Já que eu trabalho com direito do trabalho. Direito do trabalho. Mas o ano passado, eu tava cuidando de financeiro. Sabe o que eu fazia? Eu aprovava a conta. Porque eu não sei cuidar de financeiro. Então, a gente percebeu, acertando e errando, que a gente tem que explorar o que cada um tem de melhor, né? E não ficar tentando desenvolver o que a gente tem de ruim. Não que a gente não possa, claro que sim. Mas se eu brilho num determinado cenário, eu quero brilhar por ele, né? E não querer ficar mediana nisso, em gestão e financeiro. Então, foi uma coisa que a gente aprendeu e que pra gente fez todo sentido. Não, isso é muito bacana, porque o que você comentou a gente é treinado, né? A própria educação, no formato que ela está hoje, né? Semana passada a gente recebeu uma pessoa aqui que trabalha na área de educação, que é o Clodoaldo, e a gente estava discutindo justamente sobre essa questão do modelo educacional, né? A gente é treinado para tirar média em tudo. Sim. E não se destacar em nada. Você lembra a história do vestibular? Não pode zerar. Sim, é verdade. Então, o que acontece? Não importa que você tirou 10 e tirou 2 em um outro, mas você não pode zerar. Só que hoje, como empreendedores, é importante que, assim, algumas habilidades, elas são necessárias, né? Elas são importantes para que você possa, igual você comentou, estamos desenvolvendo a habilidade de lidar com o empreendedorismo, né? Sim. E é tão importante que algumas habilidades, elas sejam realmente desenvolvidas e treinadas para que vocês possam realmente, cada dia, avançar mais, né? E isso é um diferencial, assim, que eu percebo, sendo empresária hoje, do quanto é importante as pessoas, os empresários, estarem abertos a aprender. Sim. Porque não é incomum, ou seja, é muito fácil a gente encontrar empresários que tem aquele estilo Gabriela que a gente estava falando, né? Eu nasci assim, eu aprendi assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim.
E se a gente quer realmente deixar o nosso legado, né? Eu acredito no meu escritório, assim, é um sonho, eu falo que o meu escritório é um sonho que eu vivo todos os dias. E as pessoas que estão lá, sejam elas colaboradores, clientes ou parceiros que estão conosco, eles acreditam na gente também. Então, o escritório é um legado que eu quero deixar. Que eu falo que as pessoas podem ganhar ou perder um processo, mas elas nunca vão esquecer a forma como elas foram tratadas dentro do meu escritório. Perfeito. Porque lá realmente as pessoas são importantes. Mas nessa questão de aprender, estou aprendendo a ser empresária. E talvez eu nunca pare de aprender, né? Que eu nunca... eu falo que por mais que a gente utilize aí horas e horas para aprender, a gente nunca vai esgotar a capacidade de aprendizagem. Graças a Deus, né? Sim. É uma fonte inesgotável, é um HD que não enche. Né? Eu fui fazer um treinamento com o Joel J, muito legal o treinamento. E eu conheci um advogado, não, um empresário lá, o Rafa, depois eu vou mandar para ele também. Que ele criou uma página no Instagram que ele falou assim, a arte de ser um aprendedor. E isso ficou assim no meu coração, sabe? Porque a gente precisa realmente estar aberto a aprender sempre. E nessa minha jornada de empresária, eu tenho mentores do meu lado, como você, por exemplo. Você é um mentor. Que me estimulam, que me tiram da zona do conforto, que me trazem insights diferentes, que falam, Yara, você realmente está indo pelo caminho errado, vamos traçar uma nova rota. Então, eu sou muito aberta a aprender coisas novas e, óbvio que desde que não me tirem do meu valor, os meus valores são realmente negociáveis para mim, mas eu gosto muito de aprender. Então, isso me ajuda a ter um ambiente de trabalho saudável, seguro, conectado com as pessoas e de crescimento, que as pessoas querem estar com a gente. Sim, isso que você comentou é bacana, né? Porque se você decidiu ter um negócio, decidiu ser empreendedor, a gente tem que estar muito disposto a aprender. Eu aprendo todos os dias, né? Aprendo com a área técnica, aprendo, que nem outro dia eu estava aqui, precisei fazer uma live no YouTube sozinho, porque ele tinha um outro compromisso e eu tive que me virar com um aplicativo lá chamado OBS, trocar tela. Mas o bacana de você acordar todo dia disposto a aprender é eu não esquecer. Você viu? Eu lembrei do seu livro e do que está escrito no seu livro e lembrei que todas as vezes, muitas que eu me deparo com essa situação, eu falo assim, nossa, a Yara que é uma especialista nessa área, que milita nessa área do direito do trabalho, falou sobre isso, ela é uma autoridade para mim nesse assunto. Então acho que um grande resumo disso que você acabou de falar agora tenha mentores na sua vida. Eu tenho vários. Além de psicólogo também. Não, isso é muito importante, porque o que acaba acontecendo? O alto desempenho ele só vem quando você tem uma completa uma busca da harmonia, porque em geral nós não somos, né? E quando eu comecei a trabalhar quase mais de 30 anos atrás, a gente recebia a seguinte informação: seus problemas ficam lá fora e aqui dentro da empresa, não, nós não somos seres indivisíveis. Se você tiver com um problema na tua vida, isso vai afetar o teu trabalho. Então a gente tem que entender como líder, como é que a gente faz com que pessoas sejam tratadas como pessoas. E aqui a gente não está falando de ser pai ou mãe, como você estava comentando, que algumas pessoas, mas você ter realmente metodologia que faça com que essas pessoas queiram estar perto de você. Sim. Sabe, na minha vida profissional eu tive muitas dificuldades de falar não. Porque é muito difícil falar não. Então, o cliente não tem dinheiro... assim, tem hora que eu vou atender e tem hora que eu não vou atender, depende da situação. O cliente quer tal coisa, tem hora que eu vou fazer, tem hora que não. Mas pra mim era muito difícil, principalmente no começo. Ainda estou no começo do meu escritório. Mas no começo eu falava, não, tem que fazer tudo a qualquer custo. E hoje em dia eu já aprendi, eu exerço a musculatura do não, tanto para cliente quanto para colaborador, para família. Então eu exercito o não. Mas para mim foi muito difícil. Mas por que eu tô trazendo esse contexto? Porque quando a gente vai falar com os nossos colaboradores, com os nossos liderados, a gente tem essa... Eu vou falar gente, eu vou falar eu. Eu tinha essa postura de sempre querer abraçar e tentar resolver o problema que não era meu. Hoje não é que eu não quero resolver o problema que não é meu. Eu quero ajudar as pessoas. Mas eu aprendi que ser transparente é o melhor caminho. E eu sempre estava preocupada, mas se eu falar isso, eu vou magoar a pessoa e eu não quero magoar, porque eu quero, sabe, ter esse calorzinho, eu quero que as pessoas se sintam que eu sou uma pessoa confiável de se abrirem. Só que o fato de você ser transparente não afasta as pessoas de você, ela aproxima as pessoas de você.
Então, falar coisas difíceis é muito difícil para mim. Falar não é muito difícil para mim. Mas ser transparente me deixa confortável. Então, se em algum momento você me falar alguma coisa que eu não vou gostar, eu vou falar, putz, eu não gostei desse caminho, não gostei desse tom, não gostei dessa fala. Eu posso ou não falar, me senti assim ou me senti assado. Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Mas eu sempre vou falar. Porque ser transparente, pra mim, hoje virou uma coisa também que nunca foi negociável, mas muitas vezes eu guardava. Hoje eu não guardo mais. Porque isso pode me machucar depois e eu posso evitar que a pessoa cresça. Então, se eu quero uma relação saudável com todo mundo, isso virou inegociável. E ser transparente com as pessoas é sempre bom. Isso é fundamental. E a gente estava falando isso agora há pouco, né? Porque às vezes quando a gente tem esse papel de ser transparente, às vezes ofende algumas pessoas. Muito. E tem aquela questão, né? Você, empreendedor, quanto de verdade você está disposto a ouvir? Porque, em geral, a gente não está preparado para ouvir uma série de verdades, né? E a gente está falando aqui de direito do trabalho, liderança. E para que a gente possa evoluir, vai ter dias em que a gente vai ter que receber feedbacks ou vai receber informações que a gente não está acostumado. Sim. E a gente tem que estar preparado também para as pessoas não serem transparentes com a gente. O que é muito comum, né? Muito comum. A gente vai conversar com um colaborador, por exemplo, putz, o que aconteceu? Tá com algum problema? Posso te ajudar? Não é nada. Não é nada. E não necessariamente o que a pessoa fala é realmente o que é verdade, né? Às vezes a gente sabe que tem alguma coisa. Então, mas a missão foi cumprida, né? O meu papel foi feito. Eu falei com transparência. Uma coisa que eu costumo falar e que você trouxe de insight agora, né? Você não falou, mas você trouxe o insight. Gente, o outro não define as suas ações. Sim. Seus princípios, as suas ações são norteadas pelas suas próprias atitudes. Sim. É evidente que o que eu preciso fazer, eu vou fazer independente do outro, né? Eu costumo sempre falar nas minhas mentorias, né, que a responsabilidade da tua vida é tua. É tua, não do outro, é verdade. E aí o que acontece? E eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. Se eu tô tolerando alguma coisa, não reclama. Ou reclama, ou por exemplo, ou resolve ou não reclama. Sim. Porque é isso que você comentou. Aí daqui a pouco, você foi lá, pediu feedback pro seu colaborador, ele não deu. Uhum. E aí acontece alguma coisa, ele vai falar, nossa, mas você nem se importou comigo? Não, você não quis se abrir comigo, tá tudo bem. Exatamente. E aí não fica aquela coisa da peninha, né? Daquela coisa do nossa, eu devia. Não, fiz a minha parte. Porque se a gente não criar mecanismos dentro da empresa que nos blinde, a gente vira realmente um muro das lamentações, né? Você vai passar o dia inteiro deixando de cuidar da performance, do crescimento da tua empresa, do crescimento do teu negócio, para cuidar de questões secundárias. Por isso que é tão importante essa questão do fit cultural. E aí, aproveitando o gancho desse tema, como é que você, que está numa empresa, né, no teu negócio crescendo, né, a passos largos, a equipe crescendo, como é que você tem cuidado, né, junto com os seus sócios, da questão da cultura da tua empresa? Esse é um tema, assim, muito legal e muito difícil. Por quê? Porque antes todo mundo trabalhava junto, depois todo mundo passou a trabalhar separado na pandemia, e hoje todo mundo trabalha híbrido. E essa é uma dificuldade no escritório, eu imagino que seja uma dificuldade em grande parte das empresas, que é divulgação, vivência de cultura. E eu aprendi, nesses meus 3 anos e meio de escritório, que pra mim, cultura é transpiração. Por que cultura é transpiração? Porque eu vou falar que eu trato os colaboradores como filho, não porque eu quero cuidar dos problemas deles, mas é porque eu acho que a melhor lição é o exemplo. Então, quando os meus colaboradores me veem fazendo, dando certo e crescendo, eles ficam inspirados a fazer da mesma forma. Então, é nesse sentido, sabe? Eles precisam sentir como a gente faz e não ouvir o que a gente faz. Eles precisam ver o que a gente faz e não assistir de longe para entender o que é cultura. E eu até ouvi numa determinada... Eu nem lembro onde eu ouvi. Foi em algum lugar que eu estava e a gente estava falando de cultura. E a pessoa falou assim, Yara, pra mim cultura é como se eu fizesse uma viagem pro Japão. No Japão, você chega lá, eu nunca fui no Japão, a pessoa falando. Você chega lá, tá tudo limpo, não tem um lixo no lugar errado, não tem uma pichação na parede, você respira, você sente que aquela cultura é organizada, que é tudo limpo. Então as pessoas precisam sentir que quando elas chegam num lugar, aquela é a cultura, que é a cultura da transparência, da empatia, do respeito. E as pessoas vão aprender e vão propagar isso como? Assistindo, vendo, sentindo e não falando. Então, para mim hoje, no meu escritório,
Cultura é transpiração. As pessoas precisam estar perto para entender e sentir, ver e propagar e aprender a cultura do escritório. Então, hoje em dia, trabalho tem que ser presencial. A gente tem um sistema híbrido, porque a gente não suporta todas as pessoas no escritório, né? Sim, você tem que criar... O escritório tem como 20 posições e a gente tem 54 pessoas. Mas a gente tem um sistema híbrido e a gente faz questão que as pessoas estejam lá exatamente para elas sentirem o ambiente. Isso é muito importante, porque você está falando da cultura do exemplo, né? Então, quer dizer, o teu fit cultural, ele vem a partir do exemplo. Porque hoje, né, e outro dia eu estava num cliente, eu estava falando sobre isso. Falei assim, ó, não adianta você ter um manual com 350 páginas que as pessoas não vão ler. As pessoas têm que entender o seguinte, tá? Qual que é o contrato de convivência mínima que a gente tem aqui dentro? O que não é tolerado? Por exemplo, valores que a gente tem aqui na nossa empresa. Mentiu, tá fora. A mentira não é um valor tolerado. E quando você deixa isso claro, e aí o que você falou, né? Você age como exemplo, mentiu, tá fora, as pessoas vão entender assim, nossa, eu preciso ser minimamente verdadeiro, porque senão eu tô fora ali. Sim. Isso tem muito a ver com desenvolvimento interno de não vou nem falar de cultura, tá? Mas de políticas internas do ponto de vista jurídico. Porque tem muitas empresas que não tem regra nenhuma, e aí a pessoa faz uma coisa, não, mas é política da empresa agir dessa forma. Só que não existe transparência. Então, as empresas não falam o que elas esperam dos empregados, os empregados presumem o que eles precisam entregar, e aí acontece alguma coisa, existe um baita problema de comunicação e fica ruim para todas as partes. Então, o que eu acho? Eu não acho que a gente precisa ter regra para tudo, mas regras básicas precisam existir. As regras de convivência, eu costumo chamar de contrato social de convivência. Exato. Então, por exemplo, vou usar uma coisa que acontece muito nas empresas. Férias. Todas as empresas são obrigadas por lei a dar 30 dias de férias. Um direito tão líquido e certo que vira um dever, né? Não, direito e um dever. O empregador precisa, é necessário ele dar, ele não pode negociar isso. Sim. As férias, elas são direitos irrenunciáveis. Sim. Irrevogáveis, né? Irrevogáveis, eles não podem renunciar a isso. Sim. E os empregados têm o direito de receber férias. E aí as empresas ficam naquele lenga-lenga, putz, não dá pra pessoa sair, eu tenho que Esse ano não dá, vamos empurrar um pouquinho pra frente. E aí tem um monte de penalidade, tem um monte de problema, e as pessoas começam a fracionar férias. Fracionar férias é ilegal? Não. A lei autoriza fracionar férias. Dentro dos critérios, Dentro dos critérios. E aí, às vezes, o pessoal extrapola o fracionamento. Extrapola, mas assim, aí começa a tratar as pessoas de forma diferente. Aí eu posso fracionar as férias em 3 períodos, sendo que um deles tem que ser de pelo menos 15 dias e o outro não pode ser menor que 5. Dentro disso, existe um universo de possibilidades. Várias combinações, né? Existem várias possibilidades. Então, assim, putz, se eu posso fracionar férias, por que eu não determino para os meus colaboradores quais são os critérios de fracionamento de férias? Olha como isso evita problema. A empresa cumpre com a legislação, não paga multa, evita uma reclamação trabalhista, evita exposição, risco reputacional e os empregados sabem como pedir. Então, assim, política de férias é uma coisa super simples de fazer, que resolve 1 trilhão de problemas e as pessoas não fazem. E aí fica essa falta de transparência, né? E pegando o gancho que você falou da falta de transparência, eu costumo sempre orientar as pessoas, os empreendedores, a ter um board. E é muito importante que essas regras de convivência elas sejam ditas na hora que a pessoa entra na empresa. Ou melhor, antes de começar a trabalhar. Nós temos um amigo em comum, né, que é o Ronei, né? Ele costuma falar que o cachorro tem a cara do dono, né? E ele parafraseia o quê? Que a empresa que não tem critério, cada um vem com a sua própria verdade. Cada um vem com os seus vícios, vem com os seus benefícios e com os seus malefícios. Então, por isso que é tão importante o quê? Processo de onboarding, uns chamam de processo de integração, para deixar claro o seguinte, como que aqui funciona, né? Horas extras. Tem empresa que às vezes cria um banco de horas, daí outro dia eu estava num cliente e falei assim, nossa, mas você criou o banco de horas e as pessoas tiram as folgas no seu horário de pico. Então o seu prejuízo, ele é muito maior do que se você pagasse a hora extra. Eu falei assim, nossa, é verdade. Tem dia que as pessoas elas inventam na parte da tarde, numa quarta-feira elas vão ficar de folga e elas fazem, mas eu tenho um banco de horas. Tá, mas quarta-feira é o horário de pico no meu trabalho. E aí às vezes é aquilo que você falou. Não tem uma regra clara, cada um traz as suas próprias regras, né? E a gente, como empresário, às vezes a gente fica tão no operacional que a gente não percebe. Porque, assim, isso é tão óbvio. É óbvio. Que, assim, é estranho a gente ter que falar. Mas é verdade, porque a gente não consegue enxergar o todo. A gente fica ali tentando resolver o problema, dando murro em ponta de faca.
E o onboarding, por exemplo, que é uma ferramenta importantíssima para a empresa, ela pode ser usada para mitigar tantos problemas, para gerar tanta transparência, para, por exemplo, apresentar o código de ética da empresa, para apresentar o regulamento interno, falar como bate ponto, como que usa o sistema. Fazer um treinamento daquela cultura e daqueles procedimentos vão facilitar demais. Só que também não basta você fazer um onboarding uma vez, a pessoa ficar 5 anos trabalhando e nunca mais viu aquilo. Tem que ter, eu falo que cultura é igual você cuidar de filhos, né? Eu dou sempre esse exemplo. Eu já falei 350 vezes pra minha filha, acho que pra mais, né? Eu parei de muito contar. Mais, eu parei de contar de algumas coisas que ela não deve fazer. Só que à medida que eu vou mostrando, né, que é o exemplo, e à medida que eu vou orientando, a ocorrência tá espaçado. Às vezes eu falava todo dia, agora é uma vez por semana. Tem coisas que já passou uma vez por mês, inclusive hoje é o aniversário dela, 7 anos. Que legal, não sabia. Lilica, dia do seu parabéns hoje, minha Lilica. Que demais. 7 anos. Que passa voando, né? Passa rápido. Nossa, eu sei, eu tenho uma de 7, uma de 8. E hoje nós temos um combinado, que é o processo eu estou num processo de onboard, né? E dentro do nosso onboard é o seguinte: quando ela fez 6 anos, eu falei pra ela, olha, papai não conta até 10 mais, agora com 6 anos conta até 3. Olha! E aí, hoje que ela fez 7 anos, né? Deu parabéns pra ela quando ela acordou hoje. Falei assim, ó, a partir de hoje não tem mais contagem. Com 7 anos não tem mais contagem. Agora o papai vai falar alguma coisa, você levanta e faz. Uau, será que dá pra implementar isso na minha casa agora? Mas eu não quero começar no 10. eu sei que eu fiz um processo. Daí hoje eu falei pra ela, ó, a partir dos 7 anos não tem mais o... Porque até ontem tava contando. Normalmente no 2 ela já fazia. Eu falei assim, filha, parabéns, a partir de hoje você não está mais sujeita à contagem. Nossa, adorei. Brincadeiras à parte, mas no onboard dentro da empresa é a mesma coisa. A gente tem um programa aqui na nossa empresa, que até eu falei no dia que eu fui no seu podcast, que é o Expandindo Conhecimentos. Então, mensalmente, você precisa, né? E cada empresa tem o seu formato. Tem empresas que às vezes no ARMAP já alinha. Às vezes você tem um ARMAP ali uma vez por semana com o time. Assim, gente, ó, só para deixar claro, aconteceram algumas ocorrências aqui semana passada, ó, só lembrando, todo mundo sabe que isso não pode e tal. Ou seja, você vai fazendo as pessoas relembrarem. Nossa, trava a língua aqui. Travou. Só pode ser corte, hein? Nós temos que fazer as pessoas relembrarem, né, que alguma coisa já foi estabelecida lá no começo. E o que é muito bacana, você falou de feedback, né? Quando você cria um onboard, ou quando você cria um processo de integração, fica muito mais fácil quando você vai dar um feedback. Eu já tive situações que eu tive que advertir colaboradores por estar usando o carro da empresa indevidamente. Falei assim, olha, você lembra que nós combinamos aqui? Você está em empresa aqui há 3 meses e você descumpriu uma regra de algo que você foi orientado, né? Realmente, você falou. E aí o processo fica muito mais simples, porque o que você falou, né? Se você não deixou claro, o óbvio precisa ser dito. É um outro insight. O óbvio precisa ser dito. Nem tudo que é óbvio para mim e que é óbvio para você pode ser para o outro também. Por essa questão de óbvio precisa ser dito, é muito maluco, porque tem a ver com como a gente recebe a notícia. Eu fui fazer uma reunião de escola das crianças, e aí a professora falou uma mensagem, né, da Luísa especificamente. Eu entendi uma coisa e o Fernando entendeu outra completamente diferente. Então é importante a gente falar o que é óbvio, porque naquela ocasião não era óbvio nem pra mim nem pra ele, a gente teve que repetir a reunião. Então é legal a gente ter essa e foi bom que vocês tiveram 2 entendimentos. Nossa, nosso entendimento foi diferente. Então tá bom, então voltar lá pra ver se a gente tem um terceiro entendimento. Nossa, não, olha, isso pra mim ficou assim, pra ele ficou assim. Qual que é o certo mesmo? Só pra gente ver se a gente tá alinhado. E lá no escritório a gente adaptou como cultura, né? Como eu falei que é transpiração, e você também falou, olha, eu não quero falar que a gente trata como filhos, mas trazendo um paralelo de que a gente precisa ensinar. Lá no escritório a gente adotou uma tática que tá funcionando muito legal. A gente tem a gente chama reunião de visão. Toda primeira sexta-feira do mês a gente tem reunião com todo mundo do time, e aí a gente faz metade presencial, metade híbrido, porque hoje é o que dá. E o que a gente faz? Todo mês a gente fala de um dos pilares do escritório, que são 5. Então a gente começa com no outro mês é o 2, no outro mês é o 3. Terminou? Vai pro 1 de novo.
Por quê? Porque é repetição, é igual filho. Claro. Repete, refaz Até e porque repete. na volta da repetição tem pessoas novas, né? Tem pessoas que saíram e tem novos E integrantes, situações né? novas que aconteceram. E a gente fica falando de filho, mas a gente é assim. Quantas vezes a gente descumpre combinados que a gente fez com a gente mesmo? Claro. Não é? Ah, putz, vou começar a fazer academia na segunda e não vai. Ah, vou fazer 3 vezes na semana e não vai. Dieta, né? A gente descumpre com a gente mesmo. Só que a Leitura. gente não tem ninguém pra ficar dando bronca na gente. E a gente se permite, a gente é muito leve com a gente mesmo. Só que com os outros a gente é bem pesado. Ah, não, hoje eu vou me permitir comer isso aqui fora da dieta. Ah, hoje eu mereço. Mas Por com isso os que eu outros tenho, a gente não por isso que eu deixa. gosto de ter mentores, né? Eu tenho uma mentora de emagrecimento que dependendo do que eu posto, fala assim, não pode. Já manda no direct. Né? Eu falo que é muito bacana que no alto desempenho você precisa ter pessoas te cobrando. E não é porque você não é bom, né? É o que você falou. Às vezes a gente vai ficando tolerante com a gente. E é tão importante a gente ter pessoas que estejam nos apoiando também. Sim, porque a gente é tão duro com os outros, né? Com os nossos filhos, que agora eu não conto mais. Com os nossos colaboradores que, sei lá, cometeu alguma coisa, a gente nem sabe por quê. Mas a gente pega duro com as pessoas e é muito leve com a gente. E olha o que acontece se você, empreendedor, não evoluir. Você vai treinar essas pessoas tão bem que daqui a pouco elas vão estar melhores que você e você não está evoluindo. Porque qual que é o papel, né? Você vai evoluir e vai chegar um dado momento que se você não evoluir, aquela pessoa vai deixar de te ver como referência. Sim. Você me falou uma vez uma coisa, Reginaldo, que ficou no meu coração, assim. Ele falou, Yara... Você. Olá. Não, mas é verdade. Sério? Você falou assim pra mim, eu sei que eu sou bom no que eu faço, mas eu quero andar com gente melhor, então eu ando com tubarão. Por quê? Porque é essas pessoas que te inspiram a sair dessa zona. Sem dúvida. Não é? Porque senão a gente fica só... Ou a gente tá igual a todo mundo, ou a gente tá com pessoas que talvez tenham menos conhecimento que a gente e a gente se sente melhor. Só que eu quero me sentir pior na mesa. E eu levei isso pra mim. E nós nos conhecemos em função disso, né? Que você recebeu um convite do nosso evento Conexão Empresarial do ano passado, que veio o João Kepler, e que te chamou a atenção, né? Pois é. Talvez se fosse um evento daqueles normais, assim, que acontece sempre, não teria te chamado a atenção. Exato. Verdade. O nome, que é uma autoridade, me chamou. Eu não sabia quem era o Reginaldo. Sim. Mas eu sabia quem era o João Kepler. Então, isso eu levei pra minha vida, assim. Eu quero estar... E isso faz o quê? Atraiu quantas pessoas, né? A gente trouxe para perto, quantas pessoas eu conheci através de você e das conexões. A partir do quê? A partir do eu costumo falar, né? Que é o alinhamento de alma, né? As pessoas que pensam igual, né? Eu lembro que teve o primeiro dia que você veio aqui, você perguntou assim, de que fonte que você bebe, né? Foi. E eu falei assim, eu estou sempre buscando pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Sim. E você como empreendedor que está aí, às vezes, preso no operacional e não tem a oportunidade de estar aqui igual nós estamos hoje aqui, sair para poder ter um papo de qualidade, é porque em alguma área da tua vida você ainda está fazendo tudo da mesma forma. Mas é difícil. Eu, que sou advogada, formada advogada, estudei 5 anos de advogada, fiz pós-graduação, estudei, me especializei. Sair do operacional é doído. Eu passava as coisas para as pessoas, não, mas eu vou fazer melhor, ou não vai ficar do meu jeito. É muito doído. E é um processo dolorido até hoje, tá? Eu ainda faço, e eu amo fazer, eu amo ser advogada. Adoro. E eu particularmente faço muito bem, eu acredito no que eu faço. Mas é isso, se eu não repasso, se eu não confio nas pessoas que estão comigo, eu nunca vou crescer, eu nunca vou escalar. E eu penso assim, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, eu sou tão apaixonada pelo meu escritório, que eu quero que as pessoas estejam lá. Eu acho que é uma oportunidade as pessoas serem meus clientes. Porque assim, eu tenho certeza que existe muito advogado bom. Muito advogado que entrega. Ah, sim. Talvez até melhor que eu, ou talvez não, até muito melhor que eu. Só que assim, essa preocupação, essa conexão que talvez que eu acredito que a gente entrega, essa experiência que eu chamo de experiência uau, eu tenho certeza absoluta que são poucos que entregam. Porque os advogados, eles são acostumados a ser advogados tiradores de pedido. Você entra com um processo trabalhista, tá aqui, eu vou resolver esse processo trabalhista da melhor forma possível, você vai ganhar. E vou, durante um tempo, te posicionando qual o andamento do processo. Vou te mandar uma vez por mês um relatório. Lá, eu acredito numa advocacia de conexão. Numa advocacia que vai entregar mais do que uma reclamação trabalhista. Ela vai entender o porquê o processo existe, como que a gente pode melhorar, como que você, empresário, pode melhorar para que esse problema não se volte a repetir com outra pessoa e você tenha um novo problema. Então, eu quero trabalhar para você para que você não precise mais ter do seu lado como advogada, mas como amiga, como parceira, como indicadora. Então, eu acho que essa visão que eu chamo de visão de conexão, humanizada, são poucos escritórios que tem. Então, eu acho que as pessoas que estão trabalhando comigo têm essa percepção. Por isso que hoje eu falo que os meus maiores captadores são meus próprios clientes, porque eles entendem esse meu propósito.
de fazer diferente, de fazer mais, de me conectar com as pessoas. E isso aconteceu com a gente, né? Claro, Genuinamente. sem dúvida. E o que é bacana, né, gente? O que ela está comentando. Quando você tem duas pessoas que se conectam de forma genuína, sem segundas intenção, as coisas acontecem naturalmente. Sim. E pra mim o importante, né, além de aprender a andar com tubarão e acreditar no que eu faço, eu não faço como todo mundo, eu realmente acredito que a gente tem um diferencial. E acho que escolher as pessoas certas fez muita diferença pra mim. Hoje eu falei, né, que a gente fez o feedback com a Aline, que é a minha diretora de operações. Eu ouvi uma vez e se encaixa perfeitamente em mim. E eu acho que todos os empresários precisam, tá? Porque fez sentido pra mim, acho que pode fazer sentido pra todo mundo ou pra várias pessoas. É que todo mundo é muita gente. Mas assim, a gente precisa ter como empresário alguém que feche o nosso paraquedas. Que você fala, eu vou pular, mas meu paraquedas tá em ordem. E hoje em dia, além de ter os meus sócios, que são pessoas que fecham meu paraquedas, eu tenho a Aline, que ela é responsável por fazer tudo aquilo que eu fazia ser até melhor que eu. Então, assim, ter pessoas que você confia, que você acredita, que acreditam no seu propósito, que compram a sua briga. Então, acho que é muito importante para os empresários. A gente nunca achar que a gente vai fazer melhor ou o the best de tudo, de todo mundo e que a gente não vai aprender. A Aline me ensina todo dia e eu ensino pra ela todo dia, a gente tá alinhada. Então, a Aline é essa pessoa da minha confiança que hoje, que além dos meus sócios, é essa pessoa que fecha meu paraquedas, que atende os meus clientes da forma que a gente alinha, que entrega um trabalho de excelência, que faz as pessoas realmente se sentirem importantes e não preciso desligar porque eu tenho outra coisa pra fazer. Então, essa conexão é muito importante e hoje, graças a Deus, eu tenho a Aline na minha vida. Hoje, ela é minha diretora de operações e com certeza ela vai virar minha sócia. Eu não quero que ela saia da minha vida, mas eu quero que ela voe, que ela seja feliz, que espero que seja do meu lado. Que bom. Aline, parabéns aí, ó. Você viu que feedback aí? Isso é o grande feedback aí. Vai ficar gravado, hein? Mas eu falo isso pra ela sempre. E olha que bacana o que você falou, né? Você como empreendedor, que às vezes está aí preso no operacional, sofrendo e não conseguindo... uma das coisas que as pessoas mais falam hoje, que eu mais ouço. Não se acha mais pessoas para trabalhar. Não sei se você ouve isso com frequência. Eu ouço com muita frequência. Só que, em geral, uma das coisas que eu sempre oriento os empreendedores que me procuram, eu falo assim, crie qual que é o padrão mínimo de resultado que você quer que essas pessoas entreguem. Não adianta, gente. As pessoas não vão fazer da sua maneira, porque a sua maneira é sobre a tua ótica. A gente falou agora há pouco aqui sobre a questão de valores e também sobre a questão de visão, né? A visão do que eu tolero pode ser diferente da visão que o outro tolera. Então você tem que criar o quê? Qual que é o mínimo, né? Qual que é o parâmetro? A pessoa vai atender aquele parâmetro, o parâmetro é 80%, é 90%, é 70%, então busca aquele parâmetro. E a partir dali, você vai ter um universo de oportunidade de colocar pessoas para trabalhar na tua empresa. É verdade. Eu escuto muito falar de... Tá muito difícil encontrar profissional, escuto sempre, mas lá no escritório eu gosto de contratar gente com fome. E não com fome de fome, mas com fome de aprender, de crescer, de expandir, sabe? Aquelas pessoas que ficam esperando eu dar, a comida que eu digo, tipo, dar o trabalho, ficam esperando os grãos, não é o meu perfil. Eu gosto de gente com fome, que quer crescer, que é proativo, que quer fazer acontecer, sabe? Como essa menina que eu falei do feedback. Eu quero alcançar isso e para isso eu preciso desse caminho. Então, eu acho que é, como eu falei, trabalhar dá trabalho, mas tá cheio de gente ambiciosa pro bem. E isso é muito bom. Você trouxe mais um insight, né? A gente tem que entender que a ambição não é algo ruim, né? Nós fomos criados como se a ambição fosse alguma coisa proibida, né? As pessoas às vezes confundem a ambição com uma coisa chamada ganância, né? Que é aquela vontade de você ter o que o outro tem. A ambição é o seguinte, eu tenho um plano, eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho e eu vou lutar por isso. É só você buscar lá no dicionário a tradução do que significa ambição. É você querer realizar, querer ter algo com as suas próprias forças, né? Com o seu próprio trabalho. Já a ganância é o seguinte, a ganância eu quero que o outro tenha ou eu não quero que o outro tenha, né? E são situações bem diferentes. Por isso que espírito de equipe é um valor lá no escritório crucial. Porque a ideia é que todo mundo cresça. Então, se a Aline ganhou um processo, não é a Aline que ganhou um processo, o time ganhou um processo. Se alguém está precisando de ajuda, se a Mariana está precisando de ajuda, o Felipe vai ajudar. Por quê? Porque
a ideia é que as pessoas cresçam juntas e não que uma fique puxando o tapete da outra. A gente trabalha muito lá no escritório por hora, por exemplo. Então, o cliente paga de acordo com a quantidade de horas que a gente gasta naquele trabalho. Tem cliente que paga mais, tem cliente que paga menos, depende se é uma startup, se é uma empresa multinacional. Enfim, a gente tem uma tabela de negociações. Então, é natural que as pessoas falam, eu quero trabalhar para o cliente que paga mais. Só que todos os nossos clientes lá, eles são tratados da mesma forma, independente se ele paga R$100 ou R$1.000 a hora. Então, não que a gente cobre R$100, tá? Quero deixar claro que a nossa hora não é R$100. Olha lá, hein? Breaking news aí. Não sei. Mas assim, as pessoas... Sentido figurado, né, gente? Todas as pessoas esperam o nosso melhor. Todas as pessoas esperam o nosso melhor. E ela vai ter o nosso melhor. Mas quando eu falo que as pessoas não podem escolher quem elas vão atender porque paga mais ou paga menos, exatamente por isso. Porque a gente quer o melhor tudo de todo mundo. Então, acho legal a gente ter esse espírito de equipe, além de ter a transparência, do respeito, da empatia, porque a gente favorece o crescimento do time, do todo, e não do indivíduo. Só. Perfeito. Segunda-feira eu começo. Olha, o escritório tá atrativo, então, que coisa boa. Gosto assim. Mas sabe que a gente, lá principalmente em João Pessoa, quando a gente anunciou que a gente abriu o escritório em João Pessoa, o que a gente recebeu de currículo, quero trabalhar aí, me identifico aí tem espírito de crescimento, tem espírito de equipe, tem transparência. Temos o nosso amigo aqui que... Manda pra Paraíba, por favor. Mas é muito legal, sabe? Porque a gente não vem de verdade, a gente é verdade. A gente é de verdade. Quando eu fiz a formação do Ronei, né? E não vou trazer o que ele fala lá, mas tem uma coisa que ele me falou que me marcou. As pessoas vão te procurar pelo aquilo que você carrega e pelo que você é, não pelo que você tem. Quando a gente começa a sentir isso e ver que isso acontece, eu falo que aí faz a vida valer a pena. Sim. Então, em geral... você muitas vezes tem pessoas que estão ali aproximando por interesse, mas quando você começa a formar um time, né? Igual você está comentando, que está ali vibrando, que está na mesma energia que você, está na mesma frequência que você, e que estão todos querendo evoluir, gente, fica muito gostoso, fica muito prazeroso trabalhar. E é legal você falar isso, porque assim, a gente vibra muito alto mesmo. Mas nem todo dia a gente tá com a vibração lá em cima. Ah, sem dúvida. Natural que às vezes acontece alguma coisa, a gente cai. É difícil a gente estar lá em cima todo dia. E é muito gratificante pra mim que às vezes acontece alguma coisa, enfim, uma determinada situação, o meu time fala, mas tá tudo bem, chefe? Vai dar certo. Independente do que é, sabe? Eles vibram e me colocam lá em cima. E assim como acontece com eles, é uma troca muito verdadeira mesmo. Então, não é que a gente tá feliz todo dia, que a gente vibra alto todo dia, mas a gente tem um time que sempre leva a vibração lá pra cima e não lá pra baixo. É que quando você tá com espírito de equipe, a gente tem... eu costumo falar sempre quando eu tô fazendo treinamento ou liderando grandes equipes, eu costumo falar o seguinte, todo dia de manhã, a gente tem 2 botões na nossa frente. Um verde e um vermelho. O vermelho diz, eu quero fazer parte do problema. E o verde diz, eu quero fazer parte da solução. Sim. Nós temos a opção de apertar o botão que a gente quiser. É evidente que nem todos os dias a gente está felicíssimo, mas a questão é o seguinte, como é que eu vou fazer para que essa sensação, esse sentimento, ele vá embora rapidamente e eu volte para o meu estado normal, meu estado natural, que é vibrar, agradecer por tudo aquilo que eu já conquistei, por todo o caminho que percorreu, né? Você comentando a sua jornada lá com o teu pai, na padaria, né? Atendendo as pessoas. Então, desde pequena, você já entendeu que era com pessoas que você queria trabalhar. Verdade, já entendi mesmo, que eu gosto mesmo de gente. E é legal quando você fala que a gente tem os 2 botões, eu nunca tinha parado para pensar... Mas lá no escritório a gente aplica muito isso, assim, da pessoa fazer parte da solução, nesse sentido, né? E não de fazer parte do problema. A gente é advogado, a gente trabalha com problema o dia inteiro. A gente optou por ser... Um ramo, né? Em que o litígio é... Sermos resolvedores de problema. Né? Ninguém me liga pra falar coisa boa, é sempre pra falar de problema, coisa ruim. Ou não, né? Às vezes é pra receber um investimento, mas é sempre de problema. Sim. É natural isso. E quando acontece um determinado problema que algum advogado não sabe por que caminho ir, ele fala, ai, chefe, tô com tal problema. Aí eu falo, quais são as nossas alternativas? Ah, não sei, vim te perguntar. Eu falei, não. Antes de você vir me perguntar, eu quero que você estude, que você me apresente a solução e que as soluções, porque eu nunca aceito uma só, a pessoa tem que me trazer pelo menos 2, para que nós juntos possamos escolher qual vai ser a melhor alternativa para o cliente.
Então, eu falo que lá no escritório a gente tem o hábito de desenvolver o espírito de detetive nas pessoas. Porque a pessoa sempre tem que ir a fundo no problema e entender quais são as soluções pra gente escolher. Então, nunca me venha com problema, meu amigo. Você sempre me venha com, pelo menos, no mínimo, 2 soluções. Pegou o código? Já entendeu, né? Mandou uma questão pra Yara, manda pelo menos 2 possibilidades aí. Pode ser que não sejam as 2 melhores e que eu apresente uma terceira. Mas a pessoa se desenvolveu, sabe? Ela não fica só esperando receber. Mas eu acho que esse é o grande papel quando você está num processo de evolução, né? É você não se contentar com as opções naturais que às vezes já estão postas. Tá, mas não tem mais nada que possa se fazer. Eu acho que isso você acaba gerando, né? A possibilidade de um crescimento. E os né? empresários são muito isso, né? Eles acham que é como se eles fossem uma jarra cheia e que eles precisam ficar despejando coisas nos colaboradores. Não é? E é totalmente diferente. E é totalmente diferente. Talvez eles pensem em coisas que eu não pensei. Ou se eu souber a resposta, por que não deixar eles se desenvolverem por eles próprios? Você quer ver um exemplo, né? Eu comecei a temporada do podcast no ano passado e eu levei exatos 10 anos para fazer o primeiro. Eu tava com tudo montado lá em 2013. Caramba! E não fiz. E nesse meio tempo, uma moçada muito mais nova do que eu fez e aconteceu e eu não fiz. E por que depois de 10 anos você fez? Qual foi o insight? Agora eu vou fazer. Acho que o grande... Eu já te perguntando, né? Olha só. Não, ela já saber. inverteu aqui, tá quieto aqui. Já dá um corte isso aí. Acho que o grande ponto, acho que a grande ruptura foi justamente a grande virada de chave, né? Eu fui num evento em Goiás, né? Numa mentoria. E eu fiz uma pergunta para um dos mentores e ele falou assim... Eu falei assim, como é que eu faço para... E de novo, o óbvio precisa ser dito. E ninguém tinha me dito o que ele me disse. E eu falei assim... Eu sou professor, dei aula em faculdade, tenho empresa, tenho uma desenvoltura para falar em público. Como é que eu faço para levar esse conteúdo para a internet? Aí ele falou assim, você fala do que? Eu falo de finanças, tá bom, liga o celular. Aí eu falei assim, tá bom, liga a câmera. Ele foi lá, me botou ao vivo no Instagram, falou assim, tá, começa a falar. Gente, começa a seguir ele, no meio de todo mundo. Caramba! Eu tenho esse vídeo e essas fotos guardadas até hoje. Foi em... Que dia que foi? Foi no ano de 2021. Dia 29 de dezembro de 2021, na cidade de Goiânia. Caramba! Uma mentoria lá com Pablo Marçal, né? E com o Nésio Monteiro. Pós-pandemia. É o que você falou, já era óbvio que era assim. Mas o cara precisou fazer. E aí botou todo mundo ali. Aí dali, desde aquele dia, eu nunca mais parei. E aí entra aquele ponto que você sempre fala da constância. Desde aquele dia eu nunca mais parei de fazer stories. Então foi 2021, 2022 inteiro, 2023 inteiro e 2024 já estamos aqui para mais da metade do ano. E aí é aquela coisa que se tornou um hábito. E às vezes eu tô dentro de uma conversa, eu tô dentro de um contexto, vem um insight e falo assim, nossa, eu vou fazer um conjunto de post para soltar. Ontem, inclusive, né, e isso me trouxe uma questão. O teu pior conteúdo é o melhor conteúdo de alguém. Ontem eu fui procurado por uma pessoa veio me procurar, me mandou uma mensagem, falou assim, Reginaldo, depois que alguém indicou os seus stories, porque ontem eu coloquei nos stories o seguinte, antes de você procurar mentoria, antes de você procurar assim, se resolva com seus sócios. Veja se vocês estão querendo caminhar os dois para o mesmo lado. Ou os 3, ou os 4, que seja. Vocês têm que estar alinhados. Vocês podem ter divergência de opinião, mas tem que estar todo mundo alinhado. Tem que estar todo mundo fechado. Você viu o que aconteceu lá na Americanas, né? Os 3 sócios, não ficou um acusando o outro. Eles falaram assim, não, estamos fechados, não vamos resolver o problema junto. O problema veio junto. Então, relações como essa, e aqui não estou entrando no mérito da fraude, não é essa a questão. A questão é o alinhamento em que as pessoas que querem caminhar juntos, elas precisam ter. É o que você falou, a gente precisa estar com o mesmo destino, né? Mesmo destino. Ainda que o trajeto seja diferente. A gente escolha rotas diferentes. Então, para mim, ali foi um divisor. E ali eu entendi o seguinte, nossa, eu posso fazer também. E eu fiquei 10 anos. E qual que era a minha questão? Eu sempre fui aquela pessoa da estruturação. Então, achava que para fazer alguma coisa, eu tinha que estar com todos os recursos disponíveis. E aí foi que eu entendi o seguinte, não, comece com o que você tem. Se você tem um celular que tem uma câmera, você já pode começar. Eu ouvi isso do Alex dos Ferinhas.
que começou com uma tábua e com um serrote. Então, se comece com o que você tem. Porque antes eu pensava o seguinte, eu preciso estar todo estruturado. Sabe aquela pessoa, para eu casar eu preciso pós-graduar, não sei o que e tal. Aquela pessoa que sempre arruma desculpa. E eu era uma pessoa que arrumei uma desculpa por uma década. E eu vi o quanto que eu poderia ter avançado nesses 10 anos. Mas uma das coisas que eu aprendi é não ficar lamentando o que passou. Sim. Mas sim aproveitar. E aí, a partir do momento que eu decidi fazer, comecei a conhecer pessoas fantásticas. Hoje, esse podcast para mim aqui é uma satisfação muito grande de receber pessoas como você que tem uma história de vida maravilhosa, que está cuidando de um time de quase 60 pessoas e que está no auge. Então, é esse tipo de conteúdo que eu entendo que a gente pode contribuir com outros empreendedores. Então, o meu destravar foi quando alguém me falou o óbvio de uma forma bem impactante. Pega o celular e faz. Que tem um provérbio chinês que inclusive, né, diz que a única forma de você ir até a porta é indo. O professor Marim já falava isso. Não sabia, mas que legal. Não sabia. A única forma de você chegar até a porta é indo. Parece tão óbvio, mas quantas pessoas continuam sentadas e elas não vão até a porta? Sim. E pra mim levou 10 anos. Que legal, que legal. Não, e aí que você falou, você estava em Goiás num evento enorme, dia 29 de dezembro. 2 dias antes do final do ano. Olha que loucura. Aí a partir de 2022, você pode olhar no meu feed lá. Antes de 2022 não tem nada. Uma foto espaçada. A partir de 2022, live, eventos. E aí o que acontece? Você começa a entrar num outro universo e aí, como diz Einstein, né? Aquela mente que se abre nunca mais volta ao seu tamanho original. Então não tem como mais voltar. Que legal. Por isso que o processo de evolução do empreendedor você só vai avançar. Você estava até brincando ali, nossa, ele está falando de equity. Quando você descobre novas formas de fazer, é o processo evolutivo e aí você não volta mais para trás. Que legal, Reginaldo. E você começou a empresa assim também? Sim. Quando eu abri meu escritório, eu não tinha nada, eu tinha um sonho. Eu era sócia de um escritório grande, famoso em São Paulo. Mas eu tava tão com o coração ardendo de que eu queria fazer diferente, que eu falo que a gente é um escritório de advocacia de conexão, advocacia de conexão, que eu chamo o meu escritório. Não sei se existe isso, mas é assim que eu chamo. Se você criou o termo, existe. Eu não sei se existe em outro, mas é que eu queria fazer uma advocacia de conexão, era o que eu queria. Que eu saí do escritório sem cliente nenhum. Nenhum. Eu falei, eu vou atender os clientes de vocês, dos meus sócios. E aí eu vou crescendo. Eu saí do escritório... A gente abriu o escritório em novembro de 2020, no meio da pandemia. Que era quando as pessoas estavam mais desconectadas pessoalmente entre si, né? Conectadas com a tecnologia, mas desconectadas de forma pessoal. Uhum. Eu saí em novembro. Em janeiro, eu já tinha, 3 clientes que tinham vindo, que me acompanharam. É o que você falou, as pessoas te acompanham. Pelo que você é. Pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Elas estavam comigo, não pela bandeira do meu escritório, que tinha 3 meses de vida. Elas estavam comigo exatamente porque elas acreditavam na pessoa que eu sou, na advocacia que eu pratico, na quantidade ou na qualidade do trabalho que eu entrego. Então, não foi fácil chegar nesses 3 anos e meio, mas eu não me arrependo meio segundo. Assim, eu vou repetir que hoje o meu escritório é um sonho que eu vivo todos os dias. Não é um sonho fácil, eu tenho a minha cruz, mas é uma cruz que eu levo com a certeza de que eu fiz a escolha certa, de que eu consigo praticar uma advocacia diferente, que eu consigo me conectar com as pessoas, genuinamente, assim como a gente, com os meus clientes, com os meus colaboradores. E hoje a gente tem muitos clientes, graças a Deus. Mas eu comecei com nada. Eu não estava parada há 10 anos com um projeto. Eu tinha uma coisa que ardia em mim, eu nem sabia que era em ser empresária. Mas quando deu o start, eu falei, é agora. Eu me senti super acolhida e abraçada pelos meus sócios, porque eles já eram sócios. Então, eu fui a última a chegar e tem a ver com confiança, né? Mas como as pessoas acabaram vindo, as coisas acabaram acontecendo, que é o que eu te falei. A gente nunca pode... Eu não sou aquela advogada que veta. Não, isso não dá. Na vida, eu acho que tudo dá, só que a gente tem que assumir os riscos que aquela decisão toma, né? Eu não quero implementar ponto, eu quero fracionar férias de uma forma irregular. Dá pra fazer? Dá. Mas qual que é o risco? Tudo é possível. Né? Tudo é possível. A gente só precisa saber o risco, ter transparência de quais são os riscos. Mas faz certo que dá certo? Olha lá, mais um insight, hein? Faz certo que dá certo. Anota aí, coloca na legenda isso aí, Emerson. Faz certo que dá certo. Mas é isso, faz certo que dá certo, que é a prova do meu escritório, sabe? Faz certo que dá certo. Às vezes o cliente chega lá com uma coisa muito... Não dá não dá pra ganhar esse processo. Porque não dá pra ganhar todas. Mas vamos resolver? Então, isso pra mim
gera essa relação de confiança, né? Sim. Então, acho que é isso que eu penso do meu escritório. Hoje, se a gente tá onde a gente tá, e eu acredito que a gente vai chegar muito mais longe, é com isso. As pessoas sentirem a transpiração do que a advocacia pode ser diferente. Não precisa ser chata, não precisa ser destrutiva, não precisa ser vedativa. Ela pode ser de conexão. E você trouxe uma coisa que é o que eu acredito muito, que é um dos meus valores. Muitos empresários, eles acreditam que para você crescer, você tem que fazer as coisas tudo meia boca, né? Fazendo um monte de coisa errada, porque só depois que você cresce é que você vai conseguir fazer as coisas certas. Eu já rechaço essa ideia. Eu dou o seguinte exemplo. A gente não nasce faltando uma perna e um braço e depois ele cresce quando você fica adulto. Você já nasce com todos os órgãos, eles só vão sendo desenvolvidos. Verdade. Então, e aí tem a ver com visão e com valores, né? Você pode ser pequenininho e fazer tudo conforme, como ele diz, faz certo que dá certo, mesmo pequenininho. E à medida que você vai tendo novos recursos, você vai incrementando e fazendo as coisas funcionarem. Mas tudo tem a ver com o quê? Com os seus princípios e com os seus valores. E se não dá pra fazer tudo certo, porque a gente sabe que a legislação é longa, Sim. que são muitas obrigações, que tem muita coisa pra observar. Se não dá pra fazer certo, faz. Mas saiba dos riscos. Como advogada, eu sempre falo assim, acho que virou meio lema, porque eu falo muitas vezes em muitas reuniões. Eu nunca vou ser aquela advogada vedativa. Mas na vida, como empresária, a gente precisa conhecer os nossos riscos. Perfeito. Então, quais são os nossos riscos? Aqueles riscos que a gente conhece, por exemplo, das férias que eu falei, o risco conhecido, aquele risco que eu percebo, putz, acho que isso tá errado, mas também não dou atenção, não quero resolver, não quero nem conhecer, e o risco desconhecido. E nós, como os advogados, a gente precisa trazer consciência para os empresários quais são eles. Os percebidos, que tá evidente, mas ele não quer, porque é óbvio, mas ele precisa saber. E os desconhecidos, porque ninguém gosta de ser surpreendido. Ninguém gosta de ter uma fiscalização e falar, puta, mas nunca ninguém me falou isso. Nossa, eu não sabia que eu tava fazendo errado, não sabia, né? E tudo bem, tem muita gente, a gente não sabe tudo. Mas a gente precisa ter gente que fale pra gente que tá errado. Porque ele vai falar, não, essa decisão eu tomei sabendo dos riscos e eu assumi esse risco. Porque ele não vai ser surpreendido. O empresário não gosta de ser surpreendido com coisa negativa. Coisa positiva não gosta. Mas acho que essa é a função de nós advogados. Preparar o empresário para que isso não aconteça. Perfeito. É isso, meu amigo. Vou pegar uma água aqui que eu falo bastante. Nós falamos bastante. Querida, olha, já estamos falando há 1h13 já. Eita. Meu Jesus, olha só que bacana. Yara, que prazer ter você aqui com a gente. E o que você deixaria de considerações finais para os empreendedores que, assim como você, muitas vezes têm um sonho ou estão vivendo esse sonho e estão com o coração ardendo igual você estava quando estava lá no outro escritório e que precisam virar a chave? Destravar? Puxa, se fosse para deixar insights, assim, eu acho que é difícil a gente ter certeza de quem são as pessoas certas. Mas ter pessoas certas do nosso lado, pessoas que a gente confia, que a gente acredita, pra mim fez muita diferença. Então, ter os meus sócios foi muito confortante pra mim. Ter o meu marido que me incentivou demais, porque eu sempre trabalhei, sempre tive o meu próprio dinheiro. Eu tinha uma reserva pra me segurar por um tempo, mas ele falou, se der errado, eu tô aqui. Seguro, né? Eu seguro, eu vou te ajudar, Família. A gente reajusta a rota. Então, ele foi um apoiador muito importante pra mim. Eu me senti muito segura pra dar esse passo. E ser verdade, sabe? Não ficar fingindo. A gente tem que ser transparente, ser verdadeiro com as coisas, porque a verdade constrói. Por mais dolorida que ela seja, as pessoas vão falar o que aconteceu de fato, não vão ficar inventando histórias. Se alguém mentir, eventualmente, elas vão te conhecer ou vão descobrir que não era. Então, ter pessoas certas, ter pessoas que te impulsionam e ser verdadeiro, eu acho que seria a minha mensagem, assim. Muito bom. Querida, foi um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, foi maravilhoso mesmo. Foi é sempre bom estar do seu lado. Que bom. Gente, esse foi o 6º episódio da 2ª temporada do GPSecast com essa querida que é a Yara. E a gente se encontra aqui no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.